Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Hoje é mais um dia e mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero, junto com você, compartilhar da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Os salmos de hoje, Salmos 34. O tema: graças pelo livramento. Bendirei o Senhor em toda a circunstância. Seu louvor estará sempre em meus lábios. Eu me gloriarei no Senhor. Que todos os humildes e oprimidos ouçam e se alegrem. Proclame a majestade do Senhor comigo, e todos a uma voz exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. Contemplai-o e sereis iluminados de felicidade, e vossos rostos jamais experimentarão a decepção. Clamou este pobre homem, e o Senhor o atendeu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. Provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que os temem. Os leões podem sofrer de fome, mas para os que buscam o Senhor nada lhes faltará. Filhos, vinde e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Guarda a tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Aparta-te do mal e pratica o bem, busca a paz e empenha-te por conquistá-la. Os olhos do Senhor contemplam o justo e seus ouvidos estão atentos a seu clamor por socorro. A face do Senhor está contra os que praticam mal, para da terra apagar qualquer lembrança deles. Suplicam os justos e o Senhor os ouve e os liberta de todas as suas aflições. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas o Senhor o liberta. O Senhor preserva-lhe todo o ser, nenhum osso sequer é quebrado. Os ímpios serão destruídos por sua própria maldade, e os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos, todos os que nele buscarem refúgio serão absolvidos. Amém. Eu gostaria de iniciar trazendo para os queridos irmãos, como até o momento fizemos, a descrição desse salmo, o autor, a intenção com que Davi provavelmente possa ter escrito esse salmo. É um salmo de sabedoria e é um salmo de louvor. Louvor a Deus. O título desse salmo, que Davi atribuiu graças a Deus, pelo livramento, provavelmente por ele ter comemorado o seu escape diante de um rei de um lugar chamado Gate, e esse rei se chamava Abimeleque. E essa história está narrada em 1 Samuel 21, do 10 ao 15. Nós sabemos que o nome desse rei, provavelmente, também é chamado de Ax. Acredita-se que o nome Abimeleque, como está narrado, seja apenas um pseudônimo ou um título nobre, mas Aques, ou Aquis, seja o seu nome pessoal. Aqui, Davi ele vai narrar a experiência dele nesta cidade de Gate. E você pode
anotar como referência bíblica para que você possa entender o contexto, o que Davi passou quando ele então comemora esse livramento da parte de Deus que foi concedido devido à perseguição sofrida por este rei. 1 Samuel 21, do 10 ao 15. E provavelmente foi uma experiência bastante perturbadora. Como a gente está compreendendo acerca de Davi e suas histórias nos Salmos. Os Salmos não é Deus falando para os homens, é os homens se expressando para Deus. Amém? É claro que o Espírito de Deus fala ao nosso coração por meio das experiências de outras pessoas, né? Mas aqui são os homens falando para Deus. Amém? E Davi, ele não morreu por um pouco na cidade dos filisteus. Ele escapou. Lá tem uma narração, fingindo até estar louco. Ele escreve então um salmo, esse salmo de sabedoria, esse salmo que inicialmente determina o louvor a Deus e um convite a todos se unirem ao Davi, o rei, para também louvar a Deus. Esses salmos que também declara o livramento de Deus acerca do perigo que ele estava sofrendo e a orientação a mim, a você, acerca do temor que nós devemos ter ao Senhor. Então, Davi, ele se determina em louvar a Deus e ele coloca aqui as palavras que nós devemos nos inspirar. Bendirei ao Senhor em toda circunstância. Então, nós queremos começar daí. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo também vai descrever isso, que nós devemos louvar a Deus, que nós devemos bendizer ao Senhor, que nós devemos orar também em toda circunstância, em tudo devemos dar graças. Você pode perguntar, mas graça pelo mal que me sobreveio? Não exatamente isso, mas graças a Deus, porque Deus é com você acerca dessa situação que você viveu. Ele é poderoso para te livrar da situação. Você não vai glorificar a Deus, por exemplo, por um câncer, por uma doença maligna, mas você pode dar graças a Deus porque Ele é com você em todo este quadro ruim, negativo, mas você sabe que em tudo Deus nos ensina a sermos agradecidos. Por quê? Porque Ele é Deus. Então pode ser que você não esteja neste momento desfrutando nem vivenciando o livramento de Deus nessa situação. Mas quando você agradece, você cria uma atmosfera propícia para que o Espírito de Deus haja. Vamos exemplificar o que aconteceu com o povo do deserto. Lá atrás nós sabemos que uma das coisas que Deus abominava que eles fizessem era a tal da murmuração. E a murmuração enche o coração do homem contra o seu Criador. Deus matou alguém porque murmurou? Não. Eles próprios pereceram, por causa da sua incredulidade. Então a boca fala do que o coração está cheio. E por isso nós devemos ser cheios de gratidão. Você sabia que a neurociência comprova que as pessoas que têm um nível mais elevado de alegria, associado a alguns neurotransmissores, dopamina, endorfina, alguns hormônios que podem ser detectados no sangue, são as pessoas que são agradecidas? Pois é. O nível de gratidão está associado diretamente a este nível de alegria também. Uma pessoa que está agradecida, ela consegue administrar bem suas emoções. O oposto também é verdade. Uma pessoa triste, ela não administra bem suas emoções e ela pode sim ser propícia a atentar para as dificuldades e achar que as dificuldades são acima de Deus. Nós devemos atentar para Deus e sermos agradecidos a Ele por todas as coisas. E certamente, confiando na palavra, e sabemos que Ele detém o poder para mudar a sua realidade e a minha realidade. Então, Davi,
Ele fez isso, ele convocou toda a congregação a exaltar o nome do Senhor. E aqui Deus é louvado por haver concedido livramento a Davi, em resposta às orações que se fizeram, às orações do povo. E você sabia que Deus ele faz isso comigo e com você? Sim ou não? Sim. Olha o que Davi diz. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Querido, querida, não tem como um servo de Deus, uma serva de Deus, buscar ao Senhor e Deus não responder. Anne, mas Deus está em silêncio comigo. Abra a Bíblia que ele fala. Às vezes você está querendo uma resposta ao seu modo, não é? E às vezes você interpreta que Deus está calado por causa daquilo que você quer ouvir e ainda não foi ouvido. Mas não somente Deus responde. Eu acho interessante porque na hora de uma perseguição, de uma batalha, de um enfrentamento, de um dia ruim, é comum que as pessoas elas tenham medo. Talvez você já tenha tido medo de fazer uma cirurgia, talvez você tenha tido medo diante da possível morte, uma experiência, um carro bateu, você estava dentro e ficou com síndrome do pânico após esse trauma sofrido, um assalto, bom, enfim. Olha essa palavra, anota na tua Bíblia, em o nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Davi buscou o Senhor e que ele o respondeu. Mas não só isso, dos seus temores todos me livrou. Aleluia. Isso é fidelidade de Deus. Se você buscar ao Senhor em oração, você vai estar muito mais alimentando sua fé do que o seu medo. E você sabia que a Bíblia tem muitas palavras? Não temas, não temas, não temas. Ah, Anne, mas eu estou caminhando à beira da morte. O máximo que vai acontecer com você é antecipar o glorioso encontro seu com Deus. Mas o crente não deve estar cheio de medo. Busquei o Senhor e ele me respondeu e de todos os temores me livrou. Ainda há uma descrição na Bíblia que fala que um filho e uma filha de Deus não recebeu espírito de medo. O medo, ele termina aprisionando as pessoas na mente e elas terminam, dando lugar a demônios. Você sabia disso? E aí algumas pessoas podem dizer, eu discordo, né? Tudo bem. Há um nível de pânico que começa com a alma, mas isso pode ser associado ao medo, porque a Bíblia diz, né? E entre a Bíblia e o achismo humano, nós que compreendemos a palavra de Deus, vamos ficar com a Bíblia. E a Bíblia diz, Deus não te deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E por que podemos dizer que existe espírito de medo? Porque lá no Salmos 91, o verso 5 diz, não temas o terror que campeia na calada da noite. Tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não tema a peste que se move sorrateiras nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. A Bíblia está dizendo que existem hostes espirituais da maldade que lançam setas, que lançam pavor no coração das pessoas. E existem demônios específicos que trabalham, inclusive, no meio-dia. É o que a Bíblia está dizendo aqui, não é? Mas nós que confiamos e que abrigamos debaixo da potente mão do Senhor, que permanecemos à sombra do Altíssimo, descansaremos nele, porque Deus é o nosso guardador, o nosso refúgio. Então, quem se aproxima de Deus em oração, como Davi, termina passando por uma transformação enorme, enorme. Então, se você tiver pedindo a Deus uma libertação acerca de um medo, de uma síndrome ou de um trauma, seja da sua infância, da sua adolescência, Deus, ele faz isso com você. Em nome de Jesus Cristo, ele pode te tirar desta situação de sofrimento. E aqui Davi diz, olha, provai, veja que o Senhor é bom. Às vezes a gente experimenta ou só escuta o testemunho dos outros,
mas não tem as nossas próprias experiências com Deus. E aqui é um convite para você que ainda não tem sua própria experiência com Deus, provar e ver que Ele é bom. Ou seja, quem se aproxima de Deus sabe que o mal não vem dele, sabe que Ele não ameaça, não intimida as pessoas, não é? Sabe que Deus, Ele é zeloso por fazer o bem às criaturas que Ele criou, desde que o homem viva em conformidade à sua palavra, é claro. Nós sabemos também que o reflexo de quem busca o Senhor é ter uma mente iluminada. Davi colocou isso, olha, contemplai-o e vocês vão ser iluminados com felicidade. E uma mente que é iluminada pelo Espírito Santo é uma mente próspera, é uma pessoa feliz, é uma pessoa realizada. É por isso que o salmista ele diz: o rosto de vocês não vão experimentar decepção. Sabe o que é ficar decepcionado? É ficar envergonhado, é passar por vexame. Deus não tem interesse nenhum em fazer isso com você. Nenhum. Ainda mais. A confiança que você deposita no Senhor é tão real que a Bíblia diz, Davi está aqui relatando, dizendo: os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os liberta. E isso daí encontramos também narração no Novo Testamento. Você pode dizer, aonde? Me mostre no Novo Testamento situações em que um anjo apareceu. Nos dias de hoje, existem sim experiências que eu escuto de algumas pessoas de livramentos que anjos foram enviados. Mas enfim, vamos se adeter só à Bíblia, porque experiências humanas não viram doutrina. Mas a Bíblia diz que os anjos, eles são enviados como ministradores para aqueles que hão de herdar a salvação, está no livro de Hebreus. E também diz que não devem ser adorados, como está em Apocalipse, que João, ao receber revelação, foi se prostrar diante de um anjo e o anjo disse: levanta, porque eu não estou aqui para receber adoração, em outras palavras, né? Mas estou a serviço teu e dos conservos. Então, deixa eu te dizer uma coisa que está escrita também no Novo Testamento. O próprio Paulo, quando ele estava a caminho de Roma, em uma de suas viagens missionárias, com 276 presos no barco, ele estava muito aflito, porque aquela embarcação estava sofrendo os danos, né, de um furacão terrível. E diz que o anjo do Senhor aparece a Paulo dizendo que ele não temesse, pois a vida dele e dos presos seriam poupadas. Também há uma situação em que Pedro estava na prisão e o anjo do Senhor foi enviado para adentrar a prisão e tirar Pedro de lá, a ponto de passar por 2 sentinelas e ninguém o viu. Uau! Agora imagine se Deus não pode fazer isso com você que está me ouvindo agora. Sim, pode. A Bíblia ainda tem outras lições nesse Salmos 34, não vai dar tempo de falar sobre tudo, mas diz também que aquele que teme ao Senhor não vai passar fome. Olha, nós sabemos que José foi fiel a Deus, mesmo na prisão. E Deus o colocou como governador do Egito e deu a ele uma sabedoria divina a ponto dele armazenar num tempo de crise. E nós sabemos da história de José. Então os leões podem sofrer de fome, mas aqueles que buscam o Senhor, nada lhe faltará. Não vai faltar graça de Deus, não vai faltar unção de Deus, não vai faltar alegria de Deus. E se faltar comida à tua mesa, pode orar, porque Deus manda pessoas enviarem para você. Você não precisa abrir a boca para estar pedindo para ninguém. Deus manda à sua porta. E quantos testemunhos a gente não ouve de histórias extraordinárias de bênçãos que Deus enviou numa situação de crise, num momento de angústia e desespero. Mas se estiver faltando, procure alinhar o seu coração com Deus. Perceba se você não está em desobediência. Perceba se Deus não pediu para você fazer algo, porque eu já encontrei pessoas assim, que Deus mandou a pessoa para uma missão em um determinado lugar e a pessoa não foi. E aí Deus tirou todos os seus recursos. É uma forma que Deus tem de fazer a gente ser chacoalhado. Mas se a gente for no Antigo Testamento, a gente vai ver que Deus sustentou Elias, mandou ele para a casa de uma viúva que não tinha condições, não é? Mandou ele beber água à beira de um rio, mandou um corvo alimentar com carne.
Isso é real. Isso não é história em quadrinhos. Isso é a realidade. Agora, você deseja ter prazer nesta vida e quer viver longos dias? Olha o que a Bíblia orienta. Guarda a tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Talvez a justificativa para essa palavra seja: o que o homem semeia, ele colhe. Se você falar mal das pessoas, você está semeando mal para você. E se você for falso e hipócrita com as pessoas, a mão de Deus certamente não se agradará de você. E você estará à mercê dos ataques de Satanás, que ama usar as pessoas com falsidade. Fé fingida, religião fingida, amor fingido, enfim, outras e outras coisas que a Bíblia está repleta de exemplos. Então, aparte-se do mal, pratique o que é bem, porque, para finalizar, Davi diz que os olhos do Senhor contemplam os justos. Deus não contempla a oração de qualquer pessoa. Quando a gente diz de qualquer pessoa, às vezes a gente está se referindo que Deus não faz acepção de pessoas, isso é verdade. Porém, Deus só ouve a oração dos justos. Ah, exceção? Claro, quando o pecador que é ímpio ou que está praticando algo que não deveria, fala com o próprio Deus. E aí, Deus ouve a sua queixa. E quando Deus quer, tira a pessoa desta situação. Mas Deus ouve a oração daqueles que praticam a justiça. Ou seja, se a pessoa realmente se arrepender, Deus é capaz de livrá-lo. Se você está orando, está suplicando e você tem um coração quebrantado e contrito, eu tenho uma notícia para te dar. Exatamente agora, Deus está perto de você. Foi o que o salmista disse. O Senhor está perto. Então, sinta a presença de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Neste momento, Senhor, eu suplico a Ti pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, em favor da vida de servos e servas Suas que agora estão ouvindo este áudio. Certamente, alguns podem estar passando por situações de lutas e situações adversas e batalhas, muitas e muitas vezes, oprime a nossa alma e faz com que a gente, Senhor, deixe de receber a revelação do Teu Espírito. Por isso eu peço que o Teu Espírito Santo ilumine as mentes que estiverem ouvindo este áudio, torne toda a mente cativa ao Teu senhorio. Atende o clamor do teu servo e o clamor da tua serva que tem te buscado. Livra esta mente, esta vida, esta pessoa dos temores da alma. Livra dos espíritos de medo. Livra dos terrores, das setas, dos dardos que Satanás tem enviado neste momento de adversidade. Que o Senhor, o Deus Criador do Universo, ordene anjos para guardar esta pessoa durante esta batalha e para livrá-lo, para livrá-la de todo o mal, em nome de Jesus. Que o temor do Senhor esteja presente neste coração e que o Senhor perdoe todos os pecados cometidos, Senhor, por meio das más intenções e as más atitudes do nosso coração, por termos falado contra Ti, por termos falado contra outro, Senhor. Que o Senhor venha nos perdoar, a nos justificar pelo poderoso sangue de Jesus, a contemplar as nossas orações, os nossos clamores, e que o Senhor venha nos dar livramento, Pai, para a glória do Teu santo nome. É a nossa oração e desde já te agradecemos. Amém e amém.